Boa noite. Como tivemos alguns problemas técnicos do nosso Forex ao vivo, né, hoje do dia 13 de janeiro de 2016, das oportunidades de compra e venda das principais moedas, nós vamos fazer essa sessão gravada para que vocês tenham acesso ao nosso gráfico enfim, e a todas as recomendações que a gente passou no nosso Forex ao vivo. Bem, a primeira delas é o dólar neozelandês, né, que a gente tem a formação de um padrão de continuação de tendência de baixa, que é chamado uma bandeira de baixa, que ele está rompendo neste momento, né? Então, depois de toda essa, né, depois de toda essa caída, ele teve esse período de acumulação e agora ele está rompendo. Então, venda imediata, né? A gente até acelera um pouquinho o gráfico, venda imediata agora no 6507. A gente pode posicionar o nosso stop aqui em cima no 6550 aproximadamente, né? E temos aí como próximos alvos o 65, este fundo aqui, né, no 65,56. A gente está falando aí de 50 pips aproximadamente agora, mas lembre-se que essa é uma operação para a gente entrar na tendência, né? Então a gente consegue, com certeza vai ter aí uma rentabilidade um pouco maior do que essa. Depois disso a gente tem o euro, né? O euro que ele vem na formação também de um padrão de continuação de tendência, que é a bandeira de alta, né? Então a gente teve, depois de um período de alta, este período de acumulação. Então a gente espera, aqui no gráfico de 4 horas, a gente espera uma correção. Então a gente recomenda uma ordem pendente de compra no 0,855. Agora ele está no 0,877. Então compra 1,0855 com stop abaixo do pivô central, 1,0812, né? 0791, talvez. Perfeito, stop. Né? E buscando aí as próximas resistências, sendo o primeiro essa linha superior do canal, né? Então a gente está falando aí de aproximadamente 90 pips. E depois a gente tem, né, essa máxima num 10,50, né? E próximos alvos, né, depois dessa compra, a gente tem o 11,00, que também é um ponto pivô, né? Acho que é o R1 mensal, é um ponto muito importante, né? Então são os dois ou três targets desta compra do euro. Depois a gente tem o Ien, né? O Ien aqui no gráfico de 4 horas a gente vê que ele vem caindo, formou esse padrão de continuação, né? Uma bandeira de baixa, que é um padrão de continuação de baixa, que ele está prestes a romper. A gente acelerando um pouquinho o gráfico de 1 hora, a gente vê que o rompimento está muito perto de acontecer. Primeiro alvo dessa operação, pessoal, aqui no fundo, né, no 116,70 aproximadamente, a gente está falando aí de 93 pips. Muito cuidado para esse fundo aqui, né, que tem aproximadamente 1 ano, esse é o gráfico semanal, né, então a gente consegue ver esse 116, né, é um número redondo, muito importante, né, ele foi testado algumas vezes e encontrou fortes compradores. Então, apesar da gente estar recomendando essa operação de venda, tomem cuidado, essa não é uma operação para vocês fazerem esquecerem, sim, exige um pouco de acompanhamento. Então, por isso, se vocês utilizam um lote padrão normalmente nas suas operações, por favor, podem utilizar metade do seu risco, já que com certeza ele vai encontrar compradores nesse ponto, nesse 116. A gente não sabe se apenas por uma correção ou por uma mudança um pouco mais drástica de tendência. Então, muito cuidado. Outra oportunidade também, muito bonita para concluir as nossas análises de hoje, o Euro-Yen. Né? O Euro-Yen, no gráfico de 4 horas, a gente vê a formação de uma cunha, né? Então é um padrão de continuação de tendência de baixa também, uma cunha de baixa. Nesse caso, a gente precisa esperar o rompimento, né, dessa cunha, aproximadamente no 126, 127,70. O stop a gente pode usar acima dessa máxima, no 128,50, 128,60, e tendo como, né, primeiros alvos este fundo, né, aqui no 126,50 aproximadamente. Assim como o Yen, muito cuidado, no gráfico semanal a gente consegue ver que o 125, 126 também é uma região de suporte muito importante. Ele deve encontrar compradores. Então, também, assim como o Yen, muito cuidado com este ponto.
Isso basicamente são os calls de hoje, pessoal. Agradecemos bastante a participação de vocês. Pedimos desculpas, né, pelos nossos problemas técnicos. As gravações ao vivo sempre são sujeitas né, a esse tipo de inconveniente. E esperamos vocês novamente dentro de 2 semanas no nosso Forex ao vivo. Muito obrigado e uma boa noite.